Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, quintou, 27 de fevereiro de 2025. Estamos aqui diretamente das ruas de Aracaju para passar as maiores e melhores notícias do futebol local e também nacional para vocês. Isso mesmo, galera. Galera, ontem foi noite do Dragão do Bairro Industrial na Copa do Brasil, do Coringão lá em Itaquera. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Everaldo Lucas Oficial, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueça de me seguir no Instagram, Everaldo Lucas 07. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e me seguirem no Instagram, para que eu consiga chegar acima dos 1000 seguidores. Temos essa meta de chegar a 1000 seguidores e a meta de ter 500 inscritos aí no canal no YouTube. Mas vamos voltar a falar aqui de futebol. Ontem o Confiança pegou o Parnaíba e conseguiu vencer o jogo por 5-0. Desconheceu o adversário, literalmente passeou. O jogo chegou a um ponto de ser um jogo em ritmo de treino. A realidade foi essa. Ontem o Confiança realmente atropelou o Parnaíba. Gols de André Lima, Breiner Camilo, Ronald Camarão, Neto e o capitão, que ontem o capitão foi o André Lima, mas também o segundo capitão do Confiança, Fábio. Confiança agora pega o Ceará na próxima rodada da Copa do Brasil. Vai pegar o Ceará lá na Arena Castelão, provavelmente. Vai ser um jogo duro, mas possível de uma classificação, já que o Confiança na Copa do Nordeste conseguiu um empate. Então, se jogar o jogo e o Confiança conseguir focar ali na partida, consegue ir para a terceira fase aí da Copa do Brasil. É o que a torcida do Confiança pede, clama. É também o que o torcedor sergipano no geral pede, até porque isso é muito bom para o futebol local. Mas falando um pouco da partida, o Parnaíba não mostrou ali situação de perigo quase que alguma. Foi dominado em todas as ações, isso é fato. Chegou ao ponto do Confiança realmente andar em campo em alguns momentos do jogo, e mesmo assim só não fez o sexto, o sétimo e o oitavo porque acabou perdendo algumas chances. Mas ali o time estava focado e para conseguir o objetivo, que era a classificação. O destaque ontem o jogo foi transmitido por um site aí que eu não vou divulgar, mas o destaque ontem foi meio que o narrador do jogo aí desse site, um site até famoso, que parecia que estava narrando sabe-se lá o que, porque a narração dele não transmitia emoção nenhuma na partida. Primeiro porque sentiu que o time ficou que o time lá do Piauí ficou um pouco abalado com a situação lá já do 5-0, mas mesmo assim deveria narrar o jogo com um pouco mais de imparcialidade. Mas narrava o jogo mais ou menos desse jeito: a bola passa ali agora pelo meio de campo, chegou agora ali na área e agora vai ter o chute, quase gol do Confiança. Era mais ou menos desse jeito que ele narrava o jogo. Parecia aqueles comentaristas que acabaram de acordar e estão indo trabalhar para dizer assim: não, vou comentar um jogo agora, e tinha acabado de acordar. Era o que passou essa impressão aí. Quando terminou o primeiro tempo, ainda teve uma resenha lá entre eles, entre os narradores e os repórteres de campo, e que acreditavam na possível virada do Parnaíba, mas naquele momento da partida ali já estava quase que impossível, já que o Parnaíba não demonstrou poder de reação nenhum durante o primeiro tempo. No segundo tempo é que não demonstrou mesmo, e aí foi dominado em todas as ações ali pelo Confiança. O Confiança não fez mais gol porque realmente acabou perdendo algumas chances ali. A próxima partida do Confiança vai ser contra o Dourense, aqui pelo Campeonato Sergipano. Vai jogar lá no Ariston Azevedo. E a ideia é que o Vaguinho Dias, o treinador, coloque o time reserva, um time bem misto mesmo, para poder descansar os titulares, porque
A próxima rodada da Copa do Nordeste, a próxima rodada da Copa do Brasil vão ser jogos muito duros e o Confiança precisa sair aí vitorioso, tanto na Copa do Nordeste e, se possível, na Copa do Brasil também, para passar aí de fase. Falando agora um pouco de Libertadores, tivemos o Corinthians ontem jogando aí o segundo jogo contra a Universidade Central da Venezuela. Eu falei e repeti um monte de vezes que o Corinthians tem que entrar focado nesse jogo para poder matar a partida logo e conseguir ali a classificação para a próxima fase, que vai disputar ainda mais um jogo pela pré-Libertadores, para ver quem que vai para a fase de grupo. E o Corinthians ontem começou a partida até bem. Logo de cara fez logo um gol com o Yuri Alberto, uma baita de uma jogada do Carrídio. Ele encontra ali o Yuri Alberto na área e o Yuri Alberto consegue botar a bola para dentro do gol. Mas como sempre, Corinthians e a defesa não estão ali em uma harmonia muito interessante. E num lance lá bem despretensioso, perde a bola na frente da área. O jogador ali do Universidade Central cruza, a bola atravessa literalmente o gramado. Não tinha ninguém na marcação do ponta da Universidade Central. Ele acaba cruzando também rasteiro ali para o meio da área. E aí o trabalho só era o cara realmente, o atacante, chutar ali para o gol do Corinthians, fazendo 1-1. Logo praticamente em seguida do gol do Corinthians. O Corinthians faz 1-0, logo em seguida a Universidade Central vai lá e empata. Aí o que acontece? Corinthians botando pressão, só que a Universidade Central não se acanhou em momento algum do jogo. Momento algum. E aí é onde eu vou e lanço a seguinte pergunta aí para os corintianos e também para os jogadores do Corinthians. O que é que vocês têm na cabeça? O que é que vocês têm na cabeça? Porque a semana todinha, eu só via jogador do Corinthians indo em podcast e nas redes sociais, não, porque vai ser diferente. O próprio Ramon Dias falando que a Universidade Central ia ver quem era o Corinthians de verdade, o Corinthians ia jogar sério. Não foi o que vimos mais ou menos ali ontem, né? Porque ontem foi um jogo que se não tivesse passado de fase, era um jogo realmente a ser esquecido pela torcida. Na verdade, esquecido não, é para ser lembrado como um dos maiores vexames ali da Arena Corinthians. Mas vamos voltar aqui aos aspectos da partida. Porque, por exemplo, o seu Memphis Depay ontem, mais uma vez fez um papelão, não conseguiu jogar quase nada. Nitidamente não está em forma, mas está sendo titular, é um dos principais jogadores do time, tá ali no time. Mas tudo bem, sem problema nenhum, Memphis Depay. O problema é o seguinte, doutor, é que o seu treinador da Holanda estava lá assistindo essa partida. E aí isso pode até mesmo prejudicá-lo aí para o próximo jogo, nas próximas convocações aí da Holanda. Mas sinceramente eu não estou nem aí se ele vai ser convocado pela seleção holandesa ou não, se o objetivo dele era esse ou não. Isso não me importa. O que me importa é se ele realmente está jogando bem no Corinthians. É isso que me interessa. Se ele vai ser convocado ou não pelo Ronald Koeman, ou se ele vai ser convocado ou não, aí é problema do próprio Memphis Depay e do futebol dele, que ontem, que na verdade esses dias, não vem demonstrando aí lá grande coisa. Porém, é aquela boa e velha máxima. Quando o cara é craque, o cara consegue ali ainda fazer alguma coisa ou outra mesmo que seja despretensiosa. Então, em uma jogada ali meio que despretensiosa, o Memphis Depay consegue encontrar o Matheus Bidu e o Matheus Bidu vai lá e faz o 2-1. Só que nisso tem outro detalhe que eu acabei esquecendo. Em alguns lances anteriores, o próprio Memphis Depay perde um gol feito. O próprio Matheus Bidu cruza na área e ele acabou se passando ali, ratou a bola. Enfim, quero acreditar que ele acabou perdendo o time da bola, porque ele não acreditou que o cruzamento ia chegar para ele. Mas um jogador do nível do Memphis precisa estar ligado nessas questões, nessas situações de jogo em que aparece ali de uma hora para outra, já que ele é atacante e já que ele é o cara que o Corinthians contratou para poder resolver boa parte dos problemas. Se ele acha que não, então é um pouco complicado. Aí o que acontece?
Corinthians vai lá, consegue empatar com o Matheus Bidu, com assistência do Memphis Depay. Vamos dar o mérito, vamos dar o crédito ao cabo. O que acontece em seguida? Infelizmente, mais uma vez, Corinthians falha pesadamente. Faz uma falta sem necessidade nenhuma ali fora da área. A bola atravessa o campo e aí vai para escanteio. Aí tem a cobrança de escanteio. O Hugo Souza falha, porque o Hugo Souza ele acaba tentando sair para tirar a bola e acaba passando demais da bola e sobra lá para o jogador do Universidade Central fazer o gol de cabeça, gol de empate, 2-2. O Hugo Souza falhou. Beleza, o Hugo Souza falhou. Mas se não fosse o Hugo Souza, pelo menos a Universidade Central tinha conseguido fazer uns 3 ou 4 gols. Então, assim, falhou em um lance, mas salvou em outros. Então, acaba ainda tendo crédito. Aí volta para o segundo tempo. Corinthians em cima o tempo todo, realmente dominando a partida. Memphis quase faz 2 gols. Aí ele voltou um pouquinho melhor logo no início do jogo. Quase quebra o dedo do goleiro do Universidade Central. Mas o gol não saía. O gol não saía. O Corinthians tentava tudo que era jeito. Jogada pela direita, pela esquerda, pelo meio. Mas o gol não saía de jeito nenhum. Quando conseguia chutar em gol, o goleiro ia lá e salvava. E a Universidade Central, quando conseguia também pro ataque, ia com perigo. Até que, já próximo dos acréscimos, e não outro detalhe, o Ramon Dias foi bem conservador ali nas substituições, até porque ele acreditou que aquele time era o time que conseguiria sair vencedor ali ontem na Arena Corinthians. E o torcedor corintiano já praticamente infartando no jogo de ontem, porque se vai para os pênaltis, eu não sei se o Corinthians conseguiria passar nos pênaltis. A realidade é essa. Até porque o Universidade Central estava em situação confortável. Para eles, levar a partida para os pênaltis era lucro, era muita vantagem. Então, e o lado psicológico deles estava muito melhor do que os jogadores do Corinthians. Por exemplo, ontem o Memphis acabou discutindo com alguns jogadores. Garro também discutiu com alguns jogadores. Até mesmo teve a cena lá do empurrão do juiz, que apesar de eu não gostar muito desse árbitro, o árbitro foi lá e empurrou o Garro. Agora, em um detalhe, se o Garro empurra o árbitro, ele era punido. O árbitro empurrando o Garro, o que é que vai acontecer com ele? Essa é uma pergunta que fica no ar, porque eu não sei realmente se há alguma punição para atitudes de árbitros, esse tipo de atitudes para os árbitros. Independente do que o Garro falou para o árbitro ou não, ele acabou empurrando e ainda acabou intimidando o jogador. Então, acho que deveria ter algum mecanismo aí para punir também os árbitros. E tem mais um detalhe, tiveram 2 pênaltis que poderiam ter sido marcados a favor do Corinthians, ou até mesmo poderiam ter sido revisados pelo VAR. Só que esse árbitro específico, ele não tem esse costume de fazer essas coisas, principalmente em favor de times brasileiros. Então, o Corinthians ontem já entrou na partida sabendo quem era o árbitro, sabendo do histórico dele. A torcida também sabia do histórico desse árbitro. E mesmo assim, por exemplo, quando a Universidade Central faz o primeiro gol, arremessa um objeto e pega no jogador. Ou seja, possa ser que o Corinthians sofra alguma punição por isso. Então, torcedor, não arremessem nada em campo, porque vocês sabem o quanto a Conmebol persegue times brasileiros. É uma perseguição. Então, tentem evitar o máximo possível essas polêmicas. Pelo menos é complicado, mas tentem evitar. Eu sei que dá raiva, às vezes a emoção fala um pouco mais alto, mas evitem. Porque isso só prejudica o clube, só prejudica o time, só prejudica vocês, torcedores. Nós, torcedores, na verdade. Mas vamos voltar a falar aqui do terceiro gol do Corinthians, que foi o gol Salvador. Yuri começa a jogada, a bola fica ali, mais ou menos, na frente da área, sobra na esquerda, e aí tem o cruzamento. O cruzamento desvia em um zagueiro lá do Universidade Central, sobra para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto faz um baita de um golaço. Então, a salvação do Corinthians ontem foi o Yuri Alberto, o incriticável, o indiscutível Yuri Alberto. Faz o terceiro gol, já próximo dos acréscimos, aí pronto. O que é que o torcedor queria? Que pelo menos agora segurasse a partida. E dessa vez conseguiram segurar. Então o Corinthians venceu o jogo por 3-2. Ainda bem que venceu o jogo por 3-2. Porque
a partida estava praticamente ali, indo para os pênaltis. André Ramalho, eu não sei o que está acontecendo com o André Ramalho. Ontem perdeu um gol praticamente feito, porque queria fazer golaço. Cara, se você precisa do resultado, não queira fazer golaço, faça o simples, que é o melhor. E fora que também do lado defensivo do André Ramalho tá estranho. Aconteceu alguma coisa ali, não sei se é questão física, não sei se é questão emocional, mas está acontecendo alguma coisa com aquela zaga do Corinthians que eles não estão focados, não estão como em 2024. É o que eu peço, voltem àquele ritmo de 2024. Ah, mas está no início do ano, certo, beleza, mas volta pelo menos metade do ritmo. Só metade, depois vocês pegam o 100%, mas do jeito que tá um pouco complicado. Então, é o que o Ramon Dias precisa. Ontem o Ramon Dias, em entrevista, foi perguntado sobre essa questão da contratação de um novo zagueiro. E ele falou que não, que já tem 5 zagueiros. Beleza, Ramon, tranquilo, você tem 5 zagueiros. Só que os 5 zagueiros ainda não conseguiram chegar no nível técnico esperado para jogar no time do Corinthians. Então, é o que clamamos. Ou esses zagueiros que você tem aí à disposição começam realmente a fazer bons jogos, ou infelizmente realmente o Corinthians vai precisar contratar pelo menos mais um para poder fazer sombra a eles. E falando em contratação, o Corinthians anunciou, já parece que já acertou com Fabrício Anglieri, o lateral esquerdo argentino, estava lá na Europa, já foi eleito o melhor jogador da posição por 2 Copas Libertadores seguidas, ali eu acho que foi pelo River Plate, e esperamos que ele consiga entrar ali no time e consiga se sair muito bem. Sobre rumores de que a chegada do Fabrício possa, por exemplo, combinar na saída do Matheus Bidu, eu preferia que não, até porque o Matheus Bidu e o Fabrício Anglieri poderiam ali fazer um revezamento na lateral esquerda tranquilamente. Caso queiram negociar, acho que seria mais viável negociar o Diego Palacios ou o Hugo. Então aí vai depender da diretoria, vai depender também da comissão técnica, do que eles avaliem que seria mais interessante. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco mais longo porque a raiva é grande. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Everaldo Lucas Oficial, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, tá aqui o link na descrição, Everaldo Lucas 07. E valeu!